E aí, pessoal? Boa noite. Arrumar o chapéu. Mais um Lives para que te quero. E hoje vou receber o grande Rodolfo Barreto, um dos comunicadores que eu mais admiro no universo da comunicação, né? O Rodolfo ainda transcende muito o que eu faço. Eu me conectei com o Rodolfo através do volume, através da verdade dos trabalhos que ele apresenta. Vamos esperar ele chegar e a gente fala um pouco mais. Como é que está a quarentena de vocês? Como é que está o áudio? O áudio tá ok? O som tá ok? Né? Vamos bater um papo bom nessa quinta-feira? Falar sobre como estão as coisas. Paulo Rossi, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite. Grande Rodolfo, já está aqui. Lhe convidar em 3, 2, 1, meu caro. Vamos esperar o Rodolfo entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Aí. Fala, meu caro, tudo bem? E aí, Gão, tudo bem, rapaz? Como é que você Tudo tá? jóia. Tô Eu- eu- bem. Bem trancado na quarentena. todo mundo, né? Não tem Estamos jeito. todos. E é necessário. Eu espero que a gente continue assim, agora que a gente não tem mais ninguém para mandar a gente ficar, né? Que a gente continue Aham. insistindo, né? Exatamente, exatamente. Meu Daqui a pouco caro, a força vai estar contrária. vai estar contrária, nos É, forçando exatamente para o lado oposto. Pessoal, para quem está exatamente. chegando agora, esse é o Rodolfo Barreto, um grande comunicador transmediático. Ó. Eu acho você um cara muito transmídia, porque você tá, cara, você tá no cinema, você tá na publicidade, você escreve livro, você tem um trabalho de fotógrafo estilo que eu não conhecia. Eu não conhecia teu É. trabalho como fotógrafo estilo, fui conhecer hoje. Achei de muita profundidade, muito volume. Daniel Schiavon, meu caro, boa Aí, noite. ó quem tá aí. E aí, Dani? E o Boa. Rodolfo, pessoal, eu gosto de fazer as comparações do bem, elas são sempre bem-vindas. E o Rodolfo Barreto, antes de deixar a palavra com ele, eu gostaria de comparar ele positivamente. Ele é o Jorge Jesus da comunicação, cara. Porque o Jorge Jesus, para quem não conhece, é o técnico do Flamengo, É, que é um cara que alia uma experiência. O Jorge Jesus tem uma experiência fenomenal. Só que o tamanho da experiência dele, ele é 2 vezes mais inovador do que a experiência que ele tem. Ele não parou no tempo como outros grandes treinadores. E tudo que esse cara faz é novo, traz resultado. E o que você faz na comunicação, Rodolfo, para mim é exatamente assim. Você é um cara que tem muita experiência, tocando o mercado com essas suas ideias, sempre com um propósito muito forte. é. Então, isso foi o que me conectou com o seu trabalho e que cada peça que saía, eu ia tentando me conectar mais ainda com você. Pô, Então, boa noite, obrigado. meu cara. Ó, primeiro, antes de tudo, assim, obrigado também pelo convite. Fico feliz ali, não só a respeito de eu estar aqui falando com você, Uhum, mas sobre todo o grid que você está fazendo, né? Você falou, bom, todo mundo começou no começo da crise uhum, a tentar arrumar a casa primeiro, né? Então, literalmente. Todo uhum. mundo começou a tirar as coisas do armário, né, e depois passar para a cabeça e arrumar a cabeça. E na sequência começou um segundo desenvolvimento de raciocínio que todo mundo começou a tentar ser um pouquinho mais produtivo, né? Falei assim, bom, e agora? Agora que meu Uhum. armário, né, que eu já tirei todas as roupas que eu quero doar, o que eu vou fazer? E você foi um cara que tomou essa atitude, você foi para cima e você já organizou uma agenda, então você já chamou um monte de gente, independente se é do mercado ou não, para falar sobre assuntos super relevantes. Então, eu acredito que seja legal essa plataforma de comunicação que você está montando, e eu acho que você não deveria parar, assim, não acho que você deveria fazer com que isso seja só momentâneo por conta da crise, né, que a gente está vivendo. E outra coisa, assim, então, obrigado pelo elogio, né? Porque, primeiro, assim, eu sou flamenguista, um monte de gente me conhece pelos posts que eu faço na timeline.
Eu lembro que quando o Flamengo estava meio mais ou menos, né? Eu postava lá, Flamengo em primeiro lugar, assim, depois de estar em décimo no campeonato inteiro, né? Ficou em primeiro lugar. Aí um amigo meu assim, vai comemorando antes do tempo. Eu falei, eu só tenho que comemorar agora, porque daqui a pouco eu vou cair para décimo de novo. Então, assim, eu não posso ficar guardando isso, eu tenho que Uhum. ficar brincando. E um dos caras que eu mais respeito realmente é o Jorge Jesus. Primeiro é o seguinte, assim, eu acho que por muitas das vezes você é julgado pela idade que você tem, né? Exatamente. E por muitas das vezes o seu trabalho vai envelhecendo junto com você, né? Uhum. Na opinião das pessoas. Isso não é a verdade, né? Bastou uma pessoa chegar, o Jorge Jesus deve ter lá seus 70 anos por aí, né? Ele também está no Uhum. grupo de risco aqui, para começar a movimentar o mercado de uma maneira muito legal. E o que eu gosto dele, o que eu tento também no final aplicar, é não criar para formatos, e sim criar novos formatos dentro da Uhum. comunicação, né? Um Porque, provocador, né? Nato. porque assim, quando eu comecei na propaganda, eu comecei em 1996. Uhum. E naquela época, era assim, você recebia um briefing, né, impresso dentro do envelope na tua mesa, dizendo exatamente o que você tinha que criar. Então, assim, você tinha que Uhum. criar um anúncio de página dupla, aí você tinha um spot de rádio, você tinha não sei o quê. E de lá para cá, as melhores ideias são aquelas que não necessariamente você tem um formato específico, né? Uhum. Ela simplesmente nasce com o desejo do cliente, vem de um problema, vem de um desafio, e ele tem um budget para isso, né? É muito importante dentro da criatividade você ficar dentro da grana, que a gente sabe que é muito é, complicado, né? Esse fator, as verbas estão cada Uhum. vez menores. Mas eu na época, eu já me questionava muito em relação ao papel, né? Eu como formação como redator publicitário, do formato que eu já estava criando. Então, eu lembro que logo no começo, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, bom, eu só vou escrever para isso, né? E aí eu peguei, eu fui numa banca de jornal, eu comprei 15 revistas, a Uhum. maior parte delas a editora Abril na época. Eu fui na última página, lá onde tem, né, a editoria da revista, e algumas delas tinham os e-mails do editor-chefe, né, da editora-chefe. E eu fui escrevendo para todo mundo, falando assim, pô, será que eu posso escrever para sua revista? E na época foi engraçado que quem me respondeu, quem me aceitou, né? Tomei muito Uhum. não, assim, né? Tipo, teve e-mail que nem recebi resposta, mas teve uma jornalista que ela é incrível até hoje, que é a Miriam Lacombe, que ela me Uhum. respondeu e ela falou assim: Rodolfo, tudo bem? Ah, que legal, teu interesse. É o seguinte, deixa eu explicar como é que acontece aqui. A cada 15 dias, a gente tem uma reunião de pauta que a gente vai para essa reunião com ideias. Se você quiser mandar ideias, beleza. E se a Uhum. sua ideia for aprovada, eu não vou esconder, não vou falar que é minha, vou falar que é sua. Você estava vindo do Rio, Rodolfo? Não, não, Não. isso em 96, né, para 97. Eu estava indo lá no Rio, eu Lá no Rio. só vim para São Paulo em 2004, por aí, Aham. 2004. E aí ela aceitou, eu achei muito legal, e eu ficava mandando ideia para ela dia sim, dia não, de pauta. Uhum. E era engraçado que a revista que ela trabalhava na época era revista nova. Então, né? E aí tem matérias engraçadíssimas. Eu tinha que escrever muito naquela época com pseudônimo feminino, né? Sim. Porque alguns assuntos eu não podia escrever como homem. É Uhum. engraçado, era um preconceito inverso, né? Por conta de certos assuntos eu não tinha lugar de fala, né? Mas Sim. ficava muito divertido, muito divertido. Era muito legal. E de lá para cá é isso, assim, eu gosto de quando o briefing vem aberto, Uhum. quando o cliente ele simplesmente vai lá e fala, eu tenho esse problema e eu tenho essa grana, venham com ideias. Eu acho que ao longo do tempo, os clientes que eu tenho a melhor relação até hoje foram assim. Eles chegaram com Uhum. o briefing um pouco certinho no começo, e aí no segundo, no terceiro, a gente já estava conversando sobre outras coisas, e aí os trabalhos iam fluindo, assim. Iam Então, se organizando, as ideias elas vão, é orgânico, né, Rodolfo? Isso vai multiplicando, aquela sua ideia inicial já deu origem para outras e de repente vocês já estão com um formato totalmente diverso, complexo até, mas resolvido.
Exatamente. E aí o que acontece é, você sempre tem que dar, né, output na sua ideia. Uhum. Hoje, a melhor maneira de dar um output numa ideia é fazendo um vídeo, né? Então, assim, isso no final do dia, ele vira um case, ele vira um vídeo Uhum. a ponto de ser disseminado pelas pessoas, para que isso consiga entrar nas redes sociais de uma maneira mais orgânica, né? No Cara, entanto que é isso, assim, a gente poderia agora, nesse caso aqui, Uhum. estar fazendo perguntas e eu respondendo de forma impressa, né? Que não é Sim. nada de errado, mas tem muito mais popularidade e muito mais visualização, leitura, Uhum. você fazer esse papo via vídeo, né? Via vídeo, É bem total. mais interessante, né? E me diz uma coisa, cara, você acha que a internet ela veio para o universo da comunicação como uma grande transgressora, tipo, ela é subversora do universo da comunicação, porque ela veio para democratizar, já que nós da comunicação, a comunicação foi sempre galgada em torno da mídia. Uma vez eu falei uma frase e hoje eu vejo um monte de gente repetindo essa frase, não que me copiaram, mas que tiveram a Uhum, mesma ideia, é que a internet tem uma coisa muito boa, que ela deu voz a quem não tinha, e ela tem uma uhum. coisa muito ruim, que foi que ela deu voz a quem não tinha, A quem não tinha. né? E teve gente que se elegeu por conta disso. Exato. E aí, assim, o que que acontece? A internet é simplesmente um meio. Qual é Uhum, a grande diferença entre a internet e os outros meios? É que você pode interagir com ela. uhum, Então, se você realmente souber aproveitar aquilo que ela tem de bom, e fazer com que a interação seja o ponto forte daquilo que você está fazendo como produto ou como serviço ou como informação, você vai tirar o melhor dela. uhum. Não adianta você ter só a internet como um lado, uma forma unilateral, né? Não pode ser um monólogo nunca, né? Não, a internet ela é um pedaço das novas tecnologias, né? E é muito interessante que se a gente parar para pensar, pô, realidade aumentada existe há 20 anos já. Não. A realidade virtual já existe há 30. A inteligência artificial há quase 60 anos. Só que hoje elas estão na nossa mão para a gente usar. Assim, o melhor exemplo que a gente pode dar para isso é quando inventaram os televisores com os óculos 3D, Uhum. né? E a gente achava, falou assim, nossa, agora tem óculos 3D, então a gente pode ir pro cinema, pode ver na televisão em casa. Uhum. Eu A tenho em experiência é outra. casa, veio com a minha televisão, eu tenho um par de óculos lá, eu nunca Nunca usei. usei. Não que isso não seja bom ou ruim, eu Uhum. acho que a gente até está desperdiçando alguma coisa que pode ser uma experiência legal. Só que tem coisas e momentos que eles vão coincidir dentro da onda que as pessoas estão utilizando. Então, QR Code, lá atrás já tinha QR Code Uhum. pra caramba e ninguém utilizava nada. Hoje, a gente começa a ver os filmes na TV com QR Code do lado Do para lado. você continuar a experiência de compra depois que você está vendo aquele negócio. Uhum. Então, assim, eu gosto de pecar pelo excesso. O que é pecar pelo excesso? Eu adoro ter o máximo de tecnologia envolvido. Uhum. E às vezes a tecnologia são tecnologias até muito simples, elas não são tão complexas assim, mas são Uhum. tecnologias. Onde você pode pegar isso tudo, olhar e falar assim, puxa, agora abriu minha cabeça, tá muito mais amplo. Eu Uhum. vou, quer ver um exemplo disso? Quando a gente fez uma campanha lá atrás, a gente queria falar sobre mansplaining, a gente queria falar Uhum. sobre o homem interrompendo a mulher enquanto ela fala. Opa. E aí a gente pensou em fazer, a princípio, uma campanha. Falou assim, vamos fazer uma campanha, porque isso é uma agressão, isso é uma violência. Você tá aí, Uhum. você tá aí Tá no aqui. site. Tá aqui, que é incrível, é Cara, incrível. o cara tá com o RL aí, cara. Muito bom, cara. Olha isso, cara. Viu? Então, aí a gente chegou e falou assim, bom, vamos fazer a campanha então. E aí, quando a gente começou a fazer as primeiras peças de campanha, a gente percebeu e falou assim, cara, toda vez que a gente entra alguém dentro da sala com aquilo que a gente está falando, o pessoal tira sarro, ri da situação, fala que em casa quem manda é a mulher e ele é mais interrompido do que interrompe. E o que acontece é que quando a gente vai em busca desses dados, esses dados não existem, Uhum. né? Ou são bem camuflados, né?
É tudo E muito aí velado, né? é tudo muito velado, porque imagina, né? Quantas vezes a gente vai conseguir medir isso? Aí eu falei, bom, cara, quer saber, assim, o que a gente tem que fazer, se os dados não existem, é ir atrás dos dados, né? E a campanha vai ser exatamente a gente indo atrás dos dados a partir de um aplicativo. Uhum. Então, olha aí a tecnologia indo a favor, né? Que é isso que a gente está falando aqui. É, a resposta, se aquele problema existe ou não, já é a própria campanha. Sim. Então, desde o momento que a gente fez o aplicativo, ele está rodando aí, inclusive, para o pessoal que tem iOS, é só colocar uma interrupted que baixa o app. Uhum. Serve tanto para homens quanto para mulheres. E puta, é incrível. Na época, o Dani estava comigo nesse job também. Uhum. A gente fez junto lá na BTC, junto também com uma equipe gigante, uma equipe incrível. Mas foi um trabalho que teve muita tecnologia envolvida Uhum. para fazer e eu fiquei super feliz de ser usado em prol de alguma coisa muito legal para a sociedade, né? Isso Mas é muitas importante. das suas campanhas, dos seus projetos, tem esse propósito nele escancarado. Eu vou até puxar o Dani, que falou aqui, ó, aula gratuita do Rodolfo É. Barreto, monstro. Vou puxar o Dani É, para fomentar uma é, pergunta para a gente, que ele está fazendo um trabalho é, incrível com o Magazine é, Luiza, que é o legal. seguinte: as novas gerações, cara, assim, elas são muito adaptadas à tecnologia, né? Os gadgets fazem parte do tato deles. Mas, cara, falta sensibilidade em Falta alguns muito. momentos, porque assim, as pessoas, elas se cruzam, mas não se conectam. Qual o Sim. papel da comunicação que É, você acha? Da comunicação, tanto comunicação varejo, venda, quanto comunicação entretenimento, que na minha opinião é uma coisa só. exato. Na realidade, assim, se eu estivesse dentro da posição de diretor de marketing, independente se eu sou Uhum, uma conta milionária ou se eu tenho pouco dinheiro, eu nunca ia deixar de fazer a minha fatia da verba de uhum, varejo e a minha fatia da verba de branding. uhum, E aí, pode ser que essa proporção realmente não seja 50-50, seja, sei lá, 70-30, ok. Porém, essa fatia de branding tem que existir. E uhum, falar de branding no mundo de hoje quer dizer trabalhar de alguma maneira em prol das pessoas. Se você estiver fazendo isso dentro da sua marca, gastando esse dinheiro para isso, é um uhum, dinheiro super bem gasto e ele volta inteiro como goodwill, porque as pessoas querem isso. Então, uhum, e isso começa, na verdade, dentro das empresas, não da porta para fora dentro da comunicação, começa dentro da cultura da própria empresa. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o Nubank. uhum. A comunicação do Nubank, ele começa desde do ponto que a gente sabe o que eles fazem pelos funcionários. Sim. Começa desde o ponto que lá atrás eles começavam a mandar carta redigida à mão. Então, assim, todo esse carinho é comunicação. Uhum. E a gente não está nem falando de mídia por enquanto. Não. E aí isso começa a reverberar o que é feito lá dentro de uma forma tão forte, porque hoje em dia você não consegue esconder nada, nem as boas coisas. Então, isso vai reverberando de uma forma tão forte que chega nas pessoas que estão fora. E aí as pessoas que Uhum, estão fora falam assim: eu quero ser cliente de uma empresa que trabalha dessa forma. uhum. Então, assim, bom, eu estou dando o exemplo do Nubank, mas ontem, por exemplo, no Jornal Nacional, teve pela primeira vez uma parte do Jornal Nacional que eles chamaram de alguma coisa solidária. Opa, deu uma travada. Opa, voltou. Acho que deu uma travada na internet. Fluxo de dados, né? Muita informação boa. Vamos esperar o Rodolfo voltar. Oi. Opa, estava no Jornal Nacional e travou. Vamos, voltou. Está sem áudio, Rodolfo. Eu acho que a gente está sem áudio. Quer sair e entrar de novo? Não. Não te escuto. Muito bem. Deu uma travada na internet do Rodolfo, mas o papo
que ele estava falando é justamente sobre comunicação com propósito. É uma conversa que eu tive com o Daniel Schiavon, que está aqui, que eu tive com o Cris Almeida, que está aqui, né? Que quando a marca assume esse papel, esse protagonismo de trabalhar com propósito para a sociedade, se Voltei. retorna. Aí voltou. Então Voltei. pode continuar. Você estava falando de Jornal Nacional. É porque meu telefone tocou. Aí travou tudo. Meu telefone tocou, travou aqui. Então, aí eles fizeram pela primeira vez no Jornal Nacional, dentro do conteúdo deles, uma parte ali, um bloco do programa, falando cada empresa que tinha feito coisas sensacionais pelo Covid. Uhum. Então, falou da Braskem, né, falou do pessoal da Ambev, falou da Magazine Luiza, Uhum. que está fazendo um trabalho muito legal. Então, e isso, na minha opinião, é a melhor coisa que pode existir. Você ser citado pelas matérias de jornal, pelas matérias de Uhum. TV. Isso é uma coisa que é muito raro de acontecer na televisão brasileira e, porém, não muito raro de acontecer na televisão americana, Uhum. né? Isso devia ter mais aqui no Brasil, inclusive. E aí, esse dinheiro, que é o Warner Media, é o mais forte. A gente, publicitariamente falando, a gente já foi, por várias vezes, muito criticado por fazer campanhas para prêmio, Sim. sabe? Então, o que acontece? Qualquer coisa que você tenha um cunho de benevolência hoje é visto Uhum. como uma campanha para prêmio. E, na real, elas não são para prêmio, elas são para fazer o mundo um pouco melhor do que ele era antes. É um compromisso que a gente tem que assumir. Exatamente. Quem diz se a campanha é puramente para prêmio ou ela é para a vida real é o cliente. Uhum. Porque é ele que tem a condição e dinheiro de dar escala para as boas ideias. Se apropriar ou não, né? Se apropriar. Se ele se apropriar com verdade, ela vai para frente. Se ele apropriar e não tiver aquele lastro, ela vai por água abaixo. Exatamente. Então, aí é que está aquela verba que eu falei, né, de Uhum. você ter a grana do branding aqui e o branding ser destinado para isso. Porque aí a gente vai ter boas campanhas na rua e as Sim. pessoas vão adorar cada uma delas, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que é isso. A gente está agora no momento do mundo onde a gente precisa de mais campanhas para prêmio. Sim, total. Ó, tem uma coisa legal que eu vou falar para você agora, que eu escutei do Dani Schiavon, falou na live que eu fiz com ele, que também é uma frase que quem usa muito tem uma futurista, que é a Dani Kleiman. Não sei se você já ouviu falar. Não Ela conheço. é uma figura que tem ideias incríveis, né, no universo da comunicação. E, cara, ela fala, né, que justamente que a gente vive hoje pela velocidade das informações, o fluxo de dados, conteúdos, as redes sociais cruzando com os antigos players, que a gente vive no momento always beta. Tudo é Ah, teste. sim, Tudo é teste. verdade. Tudo é teste. Então, isso que você estava falando agora, de que a gente precisa de campanhas de prêmio, porque isso era um propósito, né? Já não é mais teste. Aí já não é teste, isso é fato real que a gente Não, precisa levar as marcas para esse caminho. exatamente assim. Toda marca precisa fazer algum bem de alguma maneira Uhum. e ela precisa se posicionar. Então, se hoje você é uma marca de refrigerante que só vende refrigerante, você está fazendo errado. Uhum. Você devia colocar seus esforços para fazer alguma coisa de legal por alguém. Às vezes isso é encarado dentro do cliente como uma parte que é afastada do marketing, que é uma parte Uhum. social da empresa. E não deveria. Na Sim. verdade, o marketing e a parte social deveriam se unir para fazer boas ações para o mundo, de alguma maneira. Uhum. E é isso que vale. Agora, fica ainda mais evidente isso, né? Uhum. Fica ainda mais forte. Fica, porque olha, a sociedade de hoje tem uma coisa muito louca. Você sabia que a solidão hoje, Rodolfo, mata mais de que. Cara, a solidão hoje ela mata mais do que Ai, caramba, deixa eu pegar. Que é a obesidade, cara. É A, mesmo? a solidão hoje mata mais que a obesidade.
E a solidão, Nossa. nós do universo da comunicação, tanto entretenimento quanto a comunicação direta com o cliente, você não acha que pode ter um protagonismo para atuar como um conversor dessa solidão? Porque é aquilo que eu falei, as pessoas se cruzam, mas não se conectam. Você acha que Ah, a gente tem sim. algum protagonismo nisso? Não, eu acho que todo, né? Porque, assim, Uhum. assim, independente das marcas, tá? Tudo é comunicação, né? Sim. O sujeito que criou, por exemplo, a campanha Free Hugs é um gênio, né? Uhum. Agora ele não pode, por enquanto, né? Ele deve estar lá Uhum. se segurando e falando assim, eu não posso usar esse cartaz por enquanto, É. Uhum. mas daqui a Exatamente. pouco a gente se abraça de novo. Mas pensa nesse movimento do Free Hugs e o Uhum. quanto que isso foi global. O quanto que isso, independente do país, de qualquer coisa, se você pega qualquer pessoa no mundo e fala para ela assim, você viu essa campanha? A Uhum. pessoa vai falar, sim, eu vi. Então, é uma ideia simples de um sujeito que simplesmente pega um pedaço de papel e escreve Free Hugs e fica no Uhum. meio da rua. Ou seja, qual é o budget dessa campanha que a gente está falando aqui? Uhum. Né? Ridículo. E começa É o a budget vi humano, né? e aí começa a virar uma questão de Uhum. relação social. Se mais campanhas de free hugs nesse estilo fosse feito dessa maneira, a gente teria uma sociedade menos solitária, Total. Olha certamente. só, tem duas perguntas aqui bem legais. Uma do Grande Schiavon. Rodolfo, como você vê o futuro da propaganda pós-Covid? Como eu vejo o futuro da propaganda. Nossa, assim, primeiro que muita gente saiu das agências, né? Uhum. Então, eu acho isso super negativo e mostra a fragilidade né, do nosso segmento. Uhum. Se a gente não consegue realmente ficar 2 meses em suspenso, né, com as contas para pagar, quer dizer que o nosso mercado realmente é muito frágil. E, além disso, o que eu vejo é o seguinte: eu vejo uma pluralidade e uma transformação na forma como é que a gente se conecta. Uhum. Porque esses trabalhos remotos que a gente tem feito e as conversas que têm acontecido estão sendo muito boas. Então, isso vai dar possibilidade de grupos, por exemplo, que trabalham em escritórios pelo mundo, realmente passarem a ser uma conexão global. Sim. Por quê? Porque tem muito grupo que a gente conhece dentro do mercado, né, que você vê que tem agências ao redor do mundo que Uhum. não estão aproveitando esses talentos. E essa troca de informação, por quê? Porque, no geral, quando a pessoa, por exemplo, ela vai e viaja de uma agência, né, da Inglaterra para cá e rola o intercâmbio, Uhum. o outro vai para lá. Mas fazendo dessa maneira, digitalmente falando, é sempre muito complicado, né? Fazer com que o grupo participe. Eu acho que Uhum. isso vai acontecer cada vez mais. E aí a Os gente vai collabs, né? ter. E aí eu acho que com isso, o que vai acontecer? A gente realmente vai ter uma diversidade muito grande dentro Uhum. da criação, dentro da propaganda. Acho que vai ser bem rico. Isso. Eu E, acredito. ó, outra pergunta legal aqui tem o Victor Vitena, é um Hum, cara que trabalhou redes sociais e branding na Nike, hoje ele está no Itaú, responsável pelo @Itaú, eu tive o prazer de desenvolver alguns trabalhos para boa, ele, Rodolfo, legal. que o legal é o seguinte, uma das coisas que a gente fez, implementou lá, é que se você vê o @Itaú hoje, não tem serviço. Ele é Hum, apenas lifestyle, entendeu? E os programas de legal. leia para uma criança, mobilidade, são coisas bem legais. Boa, boa. E é um cara jovem, 25 anos. E olha o que ele escreveu aqui. Como criar Ah, campanhas sazonais, tipo Dia das Mães, em tempos de quarentena. putz, é uma boa pergunta, cara. A pergunta é o seguinte, cara, não venda, não Uhum. venda, não venda nada. Pelo menos nesse momento agora, dentro da quarentena, né, dentro do Covid. Não Uhum. venda nada. Porque o que Se acontece é o aproxime seguinte. seria o caminho, né? Na verdade, essa regra do se aproxime, ela é sempre válida para qualquer data, né? Deveria ser Uhum. isso, né, sobre o que a gente está falando. Porém, nesse momento é mais importante ainda. E aí, por quê?
que é importante você se aproximar e você não querer vender agora? Primeiro, as pessoas não estão necessariamente olhando para isso agora. Elas estão preocupadas se a mãe dela vai pegar a doença ou não. Uhum. Elas estão preocupadas quantas vezes ela precisa falar para a mãe dela ficar em casa, sendo que a mãe dela, às vezes, ou dele, é uma Uhum. mega teimosa e quer sair de casa. Então, os nossos pais nos deram muita educação e, às vezes, o que a gente tem que fazer agora é retribuir esse favor cuidando deles. Então, Exato. então Time, assim, né? exatamente. Então, assim, se eu fosse fazer uma campanha agora Dia das Mães, na verdade eu ia, dentro daquilo que eu faço como cliente, como marca, Uhum. ver qual é a minha ferramenta que eu posso fazer para juntar dois públicos e resolver questões. Então Uhum. é assim, poxa, como é que eu falo com a minha mãe? Ah, eu falo com a minha mãe a partir de uma live no Instagram ou de um video call. Ah, então será que como marca eu consigo juntar mãe e filho, mãe e filha para trocar uma conversa? Uma mãe que às vezes ela está sozinha porque ela não tem essa educação digital que muitas vezes o filho insistiu e ela não aprendeu. Uhum. Então, assim, são esses momentos que a mãe, depois de 20 e poucos dias, sem conseguir ver o filho ou a filha, olhar e conseguir isso, é a marca, né, criando essa ferramenta Uhum. e entrando na conversa que ela vai ganhar. Não tem, Boa. não, não tem outra maneira. Olha só, dentro disso que você está me falando, e se o Daniel ainda estiver aí, quero que ele participe, o Esquiavon, é o seguinte: um dos negócios que mais cresce no mundo, lá no Vale do Silício está muito forte, são os chamados negócios de impacto, que é uma evolução das ONGs, né? São empresas, sim, que fazem do business deles a solidariedade, mas são empresas rentáveis. Sim, Então, sim. são os negócios de impacto. Você acha que existe uma possibilidade desses negócios de impacto, agora que veio essa onda do Covid, que está todo mundo olhando para o ser humano, esses negócios de impacto podem ser absorvidos pelas marcas ou as marcas podem apoiar esses negócios de impacto? Eu acho que as duas formas são incríveis. Uhum. Eu não, na verdade, de novo, né? Eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é botar nossa cabeça para rodar e entender que ONG não quer dizer pobreza, Exato. necessariamente. Exato. ONG não quer dizer pessoas bem intencionadas, humildes, sem ganhar nada com isso. As ONGs podem ser riquíssimas e não tem nenhum Uhum. problema com isso, contanto que elas façam o trabalho que deve ser feito, né? Contanto que elas ajudem as pessoas de alguma maneira. Então, né, ontem, por exemplo, eu estava vendo uma matéria e estava dizendo que na OMS o segundo maior contribuinte é o Bill Gates e a Melinda, né? Uhum. Porque a instrução deles, né, da Melinda e do Bill, eles são o segundo maior depois dos Estados Unidos a dar dinheiro para a OMS, né? Uhum. O terceiro é o Reino Unido. E agora vão ser Então, os maiores, porque os Estados Unidos, o Trump cortou toda a verba que vai para a OMS, né? exatamente, exatamente. Então, assim, vamos lá. Tem algum problema no mundo o Bill Gates ter dinheiro? Nenhum. Tem algum problema Uhum. no mundo ele montar a fundação dele e impulsionar a ciência, né? Ele fazia vários projetos em relação à água, né? A purificação da água, principalmente para a África, que eram sensacionais. Uhum. Agora, ele foi o cara que mais agiu, porque ele falou assim, cara, tem 7, 8 laboratórios que podem vir a conseguir, a chegar na vacina em relação à Covid. O que eu vou Uhum. fazer? Eu vou fazer um estudo para saber qual laboratório eu coloco o dinheiro. Não, ele colocou nos 8. Nos 8. Exato. Ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu falo assim, mas como é que é? Ele falou, cara, enquanto tiver tudo cinza, a gente tem que investir e pronto. Então, eu acredito que as empresas podem sim Uhum. fazer suas próprias fundações. Tem várias, por exemplo, que têm uma grande relação com catadores de lixo.
ou Uhum. reciclagem. Por quê? Porque no final das contas elas são grandes responsáveis pelos lixos que elas próprias fabricam, né? Mas eu acho isso ainda muito pouco. Eu acho que Uhum. isso deveria ser maior e eu acho que isso deveria ser comunicado. Por quê? Porque também é aquele negócio. Ah, não, a empresa faz, mas a gente não gostaria de comunicar isso porque fica meio Existe um pudor, demagogo. né? Existe Não, um pudor que. fica meio demagogo, não sei o quê. Não, Uhum. não, você tem que fazer. Sabe por que você tem que fazer? Primeiro, para mostrar que você comprou a briga. Uhum. E segundo, para você provocar o sujeito que está na empresa do lado a fazer a mesma coisa. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Vamos Gera uma fazendo reação em cada. cadeia do bem. Exatamente, porque se você não comunicar, o cara do Uhum. lado não sabe. E eu faço muito isso, assim. Quando eu ia em supermercado, né? Porque agora a gente tem pedido tudo online, eu sempre comprava o produto, né? Quando você tem um produto ali que é muito comoditizado às vezes, que fazia a melhor campanha, Uhum. ou produto que fazia algum bem extra àquilo que ele já próprio fabricava. Então, a escolha de compra das pessoas está cada vez mais dentro disso, Certo. né? E se o shopper está pensando dessa maneira, quer dizer que você tem que fazer algo Uhum. pelo mundo mesmo. Não tem jeito. Ótimo. Olha só, o Bruno, vamos voltar para a galera aqui um pouquinho. O Rodolfo Bruno, É. hoje, que é um facilitador para autor musical, facilitador de criativo, fala que aula do Rodolfo. E o Dani fez Bacana. umas perguntas que eu vou tentar juntar em uma só. Ele pergunta se ainda vai Ai, existir unicórnio, sócio anjo, Netflix, se a Netflix vai sobreviver, como funciona com as startups, a rodada de grana e por que esses caras não dão lucro. Então, o que acontece aí, começando pelo pessoal de conteúdo, eu acho que todo mundo vai sobreviver Uhum. e eu acredito que eles nunca tiveram tanta audiência na vida deles, né? Para chegar num ponto que a Netflix já estava nas redes sociais dela falando assim, pessoal, se você gostou disso aqui que é minha, vai na HBO e assiste isso aqui. Quer dizer que tem Demais, gente, demais. tem gente que já zerou a Netflix, né? Deve ter Uhum. um monte de gente que Tem, já viu tem. tudo. E outra coisa também é o posicionamento da Netflix. Aqui no Brasil, ela, se eu não me engano, o número foi de 5 milhões de doação que ela deu pro audiovisual brasileiro. Uhum. Saiu essa semana. O trâmite, né, no final das contas, jurídico disso tudo, né? Uhum. Mas é um aporte que ela está fazendo para ajudar, né, a produção de alguma maneira. Na verdade, mais me preocupa a posição do governo, né, Uhum. em relação às leis, em relação à liberação de grana para o cinema, para aquilo que às vezes é um pouco menos comercial, mas que Aham. é importante como arte, né? Os É. pequenos produtores de peças teatrais, Uhum. isso é muito importante, né? E voltando para esse lado da arte, quando a gente fala que economia criativa, para mim a economia criativa somos nós, músicos, que eu sou músico, é o ator, todos eles fazem parte desse universo da comunicação. E acabou de entrar aqui um rapaz chamado César Neto, que eu, se eu não me engano, é o diretor que fez duplas bem legais com você. Você tem Muito, dois muito. curtas que fez com César Neto. César Neto, Não, prazer estar você aqui, gosto do não, seu trabalho pra caramba. eu não tenho dois curtas, eu tenho todos os curtas com o César Neto. Prazer ter você aqui, César. Prazer. É um grande cara. O César é um cara, primeiro, ele mantém um romantismo em relação à profissão muito grande Uhum. e ele é um cara que nunca você vai chegar começando um assunto com ele e você vai sair do assunto com menos três coisas que ele trouxe para cima da mesa para Uhum. fazer, para fazer a mais sobre o projeto. Uhum. Foi o primeiro cara, né, dentro do meio publicitário que a gente está falando, que dentro de uma filmagem normal publicitária que a gente estava falando, chegou e falou assim, putz, cara, eu tenho vontade de fazer alguma coisa fora da propaganda de vez em quando, assim, né, cara, a propaganda é importante para a gente pagar as contas, mas, poxa, a gente podia tentar fazer um curta, fazer um filme. E aí foi engraçado que eu falei, bom, legal, vamos tentar, vamos fazer, eu vou escrever uns textos. Aí um dia ele me ligou, aí ele virou e falou assim, Rods, é o seguinte, cara, sobrou 4 caixas de filme de uma coisa aqui que eu tava fazendo, ainda era Uhum. filme, hein? Uhum. Tem foi 2012 isso. Sobrou aí 4 caixas de filme, você não quer fazer uma vaquinha, inteirar aqui, a gente compra mais 2 caixas e a gente filma Ai, um que curta? legal.
Que legal. Aí eu falei, ah, legal, mas o que que a gente vai ter nesse curta aí de produção? Ele falou, cara, a gente não tem nada. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a casa da diretora de arte, a gente vai ter 5 atores dentro da casa no máximo, Uhum. e a gente precisa de um roteiro. Você escreve alguma coisa pra gente? E aí eu escrevi com a Mosca Azul. Com a mosca azul. Achei É, demais, incrível. você viu lá? Né? É porque, Vi hoje. cara, o Com a Mosca Azul fala, ele tem muito a ver com o mundo de hoje, né? Porque imagina que é o Uhum. seguinte, são 5 Procurando ele aqui. personagens, os Uhum. personagens eles não saem da casa, né? Então tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de confinamento. Eles estão inteiros dentro da casa o tempo inteiro, 15 Tem um minutos de ciclo filme. de vida, né? Exatamente, porque a relação do filme, já dando um certo spoiler aqui, é o seguinte: o ser humano é muito prepotente com a sua própria existência, né? O ser humano ele acha que tirando, sei lá, a baleia, algum outro animal ali, uma tartaruga, ele vive mais do que todo mundo. Uhum. Então, agora, dentro desse tema, né, que a gente está da Covid, é que a gente vê o quanto a gente é vulnerável, né? O quanto que a gente é frágil. E Sim. esse filme fala exatamente disso. O Com a Mosca Azul ele fala sobre se todo mundo, se todos os seres humanos tivessem o mesmo tempo de vida de uma mosca. Como é que seria a relação entre as pessoas, assim? Como seria o tempo do luto, né? Como seria o Uhum. tempo da mudança das coisas, né? Porque a mosca vive poucos dias, assim. Então, né, como é que seria isso? E é bem por aí que a gente vive hoje, né? Essa parte do sentimento. Uhum. Uma vez a gente fez uma entrevista sobre o filme e o rapaz perguntou assim: Ah, mas você acha que a gente está nesse momento assim desse lado insensível? Eu falei, cara, muito, né? Eu moro em São Paulo, eu falei pro jornalista na época, eu moro em São Paulo e todo dia eu pego a marginal e todo dia tem um motoqueiro caído. Uhum. E por várias vezes essa pessoa, né, ela tá morta. E eu vejo pessoas que desaceleram nessa hora, elas olham para o lado, mais por curiosidade do que por luto, Uhum. e depois elas continuam a sua vida e voltam a aumentar o rádio e cantar dentro do carro. Então, assim, Uhum. quanto tempo dura o seu luto? Né? E aí, assim, e é sobre isso que a gente tá falando agora. É sobre isso que a gente está falando no mundo de hoje, né? Então, esse filme tem muito a ver, né, com esse momento que a gente está vivendo. Recomendo. Ó, acabei de mostrar aqui. Escrevam aí, pessoal. O Dani fez É, outras perguntas legais aqui também, que é o seguinte: falando sobre startups, como elas vivem. Dani, falei com o Rodolfo que escutei um podcast, tem uma futurista incrível que chama Dani Kleiman, e ela fala que 97% das startups estão fadadas a morrer. Então, as que perduram são as que alcançam o sucesso e tal. Então, que aí o Cris falou aqui que é o WeWork também, que já está em decaída, mas aí vem outras coisas, é tudo muito dentro disso que você falou. O ciclo de vida das coisas tem que ser respeitado, né? Elas acontecem, elas vão é, embora, porque até o conhecimento, Rodolfo, que a gente tem hoje, os especialistas, a galera fala que a gente tem que estar preparado para um ciclo de aprendizado de 5 anos no máximo, onde a gente aprende, tem que desaprender tudo para aprender de novo outras coisas. total. Assim, o que que acontece? Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. Do ponto de vista global, é exatamente Uhum. esse o ponto. Existem esses ciclos cada vez menores e a gente tem que respeitar essa nova ordem mundial. Isso acontece, né? Porém, o que acontece é o seguinte: dentro do Brasil, a gente vê poucas pessoas que se dedicam a qualquer projeto que seja por mais de 3 meses. Então é assim, olha, por exemplo, um cliente pede um grande projeto, eu quero uma plataforma. Cara, não é uma campanha, não é um Uhum. anúncio, é uma plataforma. Aí você fala assim, não, então a plataforma, para a gente fazer essa plataforma, ela vai demorar desde o raciocínio de concepção até o desenvolvimento, até você chamar todos os parceiros, conectar todo mundo, que demora uns 8 meses a um ano. Uhum. Aí o cliente vira e fala assim, ah, você tem razão, né? É uma plataforma, realmente. Vamos fazer dessa maneira. Passa 3 dias, vem um e-mail falando assim,
olha, pessoal, eu entendo que vai demorar de 8 meses a um ano, mas o que que a gente consegue entregar em 20 dias? É, Bem isso. e aí eu pergunto assim, será que dá para fasear? Uhum, Cara, e essa expressão fasear é uma expressão do demônio. Por quê? uhum, Porque o que que vai acontecer? Você vai fasear, né, por boa vontade ou por questões financeiras, uhum, e aí esse projeto não vai passar do segundo mês. Esse projeto não vai nem no quarto, uhum, né? Então, por quê? Porque eu acredito que o brasileiro, e isso vem muito da nossa economia, né? A gente nunca tem conforto para fazer nossas projeções a longo prazo. uhum. Eles precisam o tempo inteiro da entrada e da saída em alguma coisa. Então, isso é terrível, porque a gente não consegue simplesmente focar, né? Esse é o grande desafio do mundo hoje, né? Uhum. Cara, você está em casa, né, minimamente concentrado, né? Porque tem uma galera que está com crianças, né? Uhum. Duas, três crianças, então esse pessoal está absolvido. Mas, assim, quanto você consegue concentrar naquilo que você se destina a fazer, né? E, putaria, e eu sou uma pessoa, assim, extremamente focada. Eu sou muito Uhum. focado, muito focado. Falar assim, Rods, dá para montar uma apresentação para fazer não sei o quê, porque a gente tem que dar uma resposta. Cara, a pessoa está conversando comigo, eu já abri o computador, eu já peguei as coisas, já estou fazendo. Já está fazendo. Ou no Eu já, mínimo o desenho está na sua cabeça, você já vai fazendo seu não, desenho no mapa mental. eu já estou fazendo Uhum, e eu vou terminar antes, necessariamente, daquilo que, uhum, que, que, que é para terminar, mas é, a- algumas coisas realmente requer foco, requer tempo, requer uhum, dedicação, né? E aí vai muito aquela história toda que a gente sempre tem em relação às gerações. Ah, uhum. mas uma geração mais nova, eles não são tão focados e tudo mais. Olha, cara, talvez eles não tenham foco porque talvez aquilo não interesse, né? A real é essa. Exato, eu vou chegar É. nesse ponto já já. E tem uma pergunta legal aqui do Pedro Turra, da Gandaia, que é uma produtora musical muito interessante, que faz o seguinte: ó, qual é o papel das novas mídias e mídias alternativas nesse novo momento que estamos vivendo e vamos viver a partir de agora? O normal não vai acontecer e não vai voltar, né? Cara, eu estou escutando muito podcast, Rodolfo, muito. Que bom, porque assim, todo ano a gente sempre ouvia aquele negócio, esse ano é o ano do podcast. E o podcast era que nem o óculos 3D e o QR Code não virava. Uhum. Então eu acho incrível. Eu adoro o formato. Eu acho que a segmentação que os podcasts têm Uhum. hoje é sensacional. Se você Uhum. quiser ouvir um podcast sobre parafuso, provavelmente você vai encontrar. Sim. Então, tem para todo mundo, tem de todas as maneiras. E você pode, né, no final, escutar onde você quiser. Com relação às novas mídias, é o que eu mais acredito. É o que eu mais acredito. Assim, eu acho que, primeiro, tudo é mídia, né? Sim. Você tá com um boné e tá escrito o Oshi, né? A sua marca no boné. Então, assim, é uma mídia. É. E é a mídia mais usada para entrevistas por profissionais do esporte após o jogo. Então, se amanhã vai ter tecnologia ou vai ser um simples boné, que de novo a gente peque pelo excesso, né? Sim. E crie novas mídias. Eu acho que a gente Uhum. tem grande responsabilidade como criativo de criar essas novas mídias. Tem uma coisa que eu queria falar para você de novas mídias, que assim, eu acho é um negócio meio bizarro. Porque se você parar para pensar, a gente está na mão de quantas empresas de tecnologia? Cinco, seis? Facebook, Google, Amazon, Alibaba, que tu tem que passar por eles, É, aquela Tencent e a Apple. Beleza. sim. E quem que tá por trás disso, cara? Aí você tem o Larry Page, branco, É, sacou? Toda a sim, galera que. exato. Toda a galera, não existe uma diversidade, existe um único pensamento de pessoas de 45, 60 anos que fazem parte de uma elite universitária alta americana, né? De muita grana, que aí você tem o Zuckerberg, o Elon Musk. Será que esses caras Então. têm um olhar
global, cara, assim, É assim, não o que fica muito no olhar desses homens brancos. Sacou o que eu tô querendo falar, Rodolfo? Não, sim, assim, eu acho que tá mudando bastante. O que acontece até hoje, quando você faz uma compra de supermercado, a grande chance de você estar comprando só de 6 a 8 empresas é muito grande, Muito grande. né? Inclusive, se você for começar a falar de marcas aqui de empresas que estão dentro do supermercado, talvez você não consiga encher duas mãos, Uhum. né? Então, são os essenciais do mundo, né? Já que essa palavra tá em voga. Então, é dessas marcas que você vai comprar, talvez, para sobreviver. Ok. Porém, tem todos os outros novos pensadores, né? Imagina que a gente está o mundo inteiro fazendo essa quarentena e as notícias que a gente tem visto que estão mesclando Uhum. coisas ruins com coisas boas em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, está sendo fenomenal. Está Uhum. sendo um grande teste global sem querer. E então o pessoal da Índia está conseguindo ver as montanhas. Aí puta, Veneza que começou com essa história e aí tinha até Boto. O que acontece se todo mundo escutasse um pouquinho mais o Elon Musk e se a gente conseguisse acabar, né, com toda essa máfia do petróleo, Uhum. né, e conseguir fazer com que a maior parte dos carros realmente fossem elétricos, era um pouco disso que a gente já está vendo, né? E aí, veja que se a gente tivesse tendo essa conversa há 3 anos, talvez a gente nem falasse o nome do Elon Musk. Não. Ele é um Poderia, fora fa da curva, é o diferente. Ele é o diferente. poderia falar do Zuckerberg, mas eu falaria do Elon Musk. Então eu Uhum. volto na questão da comunicação. Por que a gente está falando do Elon Musk e não está falando de um cara do lado dele que também faz a mesma coisa? Porque o cara do lado dele, ele não está sendo marqueteiro. Sim. Então, mas é essa palavra que não pode ser uma palavra ruim. Não pode ser pejorativo, não Não é? pode ser pejorativo, por quê? Porque o Elon Musk, ele conseguiu fazer aquilo que ele está fazendo por conta de uma palavra só, se chama pre-order. Ele conseguiu vender todos os carros dele até hoje, um ano antes deles serem fabricados, por mais dinheiro que ele tenha. Uhum. E aí você fala assim, como que o cara conseguiu fazer isso? Porque ele conseguiu se comunicar. Ele conseguiu ter um marketing ao redor dele e fazer tudo isso. Ah, mas você conhece o Elon Musk por quê? Né? Por que tipos de linha de empresa? Provavelmente você começou a conhecer o Elon Musk por conta dos carros elétricos. Ok. Uhum. Mas agora eu vou falar de dois extremos do Elon Musk. O primeiro extremo, que foi o começo da carreira dele, ele foi um dos caras que inventou o PayPal. Uhum. Ele ganhou dinheiro assim, inclusive. Aí você fala assim, poxa, mas naquela época ele era pop? Não. E por que ele não era pop? Porque ele não queria ser pop. Aí depois, quando ele começou a fazer esse tipo de empresa aqui, beleza, aconteceu. E a outra empresa que ele tem, que pouca gente sabe, é a Neuralink. E a Neuralink, o que ela faz? Ela quer aumentar nossa capacidade cognitiva, plugando computadores nos nossos cérebros. Isso é Uhum. uma empresa do Elon Musk. Então, assim, a gente sabe que tudo isso gera aquele efeito another brick in the wall, né? Uhum. Que, putz, então quer dizer que ferrou, a gente vai perder, né, nossa capacidade de intuição, nosso livre-arbítrio, porque alguém vai estar conectado no nosso cérebro, mandando. Pode ser, né? E é o ser que já nessa comunidade dos futuristas, eles falam que é o transhumano. Que é, Transhumano, que é transhumano. qualquer pessoa que tem alguma tecnologia embargada nela. É o chip para abrir o portão, que tem seus dados de saúde e tal. É o transhumano. E não. E eles falam o seguinte, Rodolfo, que da sua casa em Nova York até o metrô mais próximo, você passa por 5 transhumanos e você não sabe. Exato. Na verdade, o que acontece é o seguinte, assim, Rodolfo, ó. posso te pedir um favor? Olha só. Claro, claro. O, Diga o lá. Instagram, ele nos Hum. dá 1 hora de live. A gente vai bater uma Ah, tá. hora em 4 minutos. Eu queria mostrar 3 peças suas e falar um pouco Não, delas. Você pode me doar mais 15 minutos? Porque eu claro, derrubo, claro. eu derrubo a live,
subo outra pra gente mostrar umas peças suas que eu deixei separado aqui. Claro. Se não for te incomodar. Vocês topam aí, galera? Porque tem muita pergunta boa aqui também. Não, vamos lá, vamos lá. Vambora. Então Derruba aí que a gente volta. eu vou derrubar. Dani falando que você é transhumano. Muito bom. Então. Ó, eu vou derrubar a live, vou voltar em outra e a gente segue o papo, tá? Tá bom. Falou, Até valeu, já. valeu. Vai lá.